Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Lauriane. Então vamos lá, esse é o primeiro vídeo do canal e eu quero falar que, cara, até que enfim eu tô gravando isso, porque faz tempo já que eu tô falando no grupo que eu ia fazer e cá estou. Enfim, então eu vou falar sobre a mitologia greco-romana primeiro, que primeiramente, né, vamos ver se mais pra frente eu consigo gravar mais sobre as outras, quem sabe, né, se vocês quiserem também. Vamos ver. Então, bora começar. Primeiro surgiu o caos. O caos, como eu posso falar? Ele é a desordem, tá? Esse é o sentido dele. Ele estava entediado, né? Ele pensou... o que eu posso fazer? Eu vou criar alguns seres. Ele criou 4 seres, de acordo com o Hesíodo foram 5, tá? Ele criou Gaia, ele criou Erebus, Nyx e Tártaro. Aí, na versão de Hesíodo, ele também criou Eros, tá? Mas isso a gente entra em detalhes depois. Eu vou falar primeiro da Gaia. A Gaia, ela seria a própria Terra. A Terra que a gente vive aqui, no caso. Não a outra. Mas enfim. E a Gaia também é o mesmo esquema. Ela pensou... eu tô entediada, não tem nada pra fazer, eu vou criar algum outro ser. Então, o que ela fez? Ela criou o Pontos. O Pontos seria o mar. Aí... Só que ela pensou... Quero criar mais um. Então ela foi lá e criou Urano. Urano, além de ser filho dela, ela também acabou se tornando depois esposa dele. Mas desavenças acontecem e isso eu vou explicar um pouquinho mais depois. Com Urano, ela teve alguns filhos. E esses filhos, alguns deles, Urano não gostou. E então assim, primeiro ela teve os titãs, né, que são eles. Oceano, ele seria o mais velho de todos eles, e responsável por gerar todos os rios e riachos. Céus, ou Queos, né, depende da pronúncia, de como você fala, os dois tá certo. Ele seria o titã das visões e da inteligência. Mais tarde ele seria avô de Apolo e Artemis. Crio seria o titã do universo e das constelações. Hyperion ou Hyperion, também depende da pronúncia que você fala, seria o titã da luz. Japeto ou Iapeto seria o titã do oeste. Cronos seria o titã do tempo, ele é o mais novo. Phoebe, titânide da lua e das profecias. Mnemosyne, titânide da memória e mais tarde se tornaria a mãe das 9 musas. Rhea seria titânide da maternidade e esposa de Cronos, mais tarde ela seria a mãe dos deuses. Temis seria a titânide da justiça e das leis. Tétis, a titânide da água doce. Theia, a titânide da visão. Vocês precisam entender que eles não nasceram assim já sabendo. Eles tiveram um tempo para isso. Eles foram se desenvolvendo e assumindo os seus poderes depois. Esses, Urano até gostou, sabe? Então, deixou eles lá. Depois eles tiveram outros filhos, que seriam os Ciclopes, né? Que seriam gigantes com um olho só. Depois tiveram os Hecatônquiros, que são as criaturas que têm 50 cabeças e 100 braços. Esses dois aí, essas duas raças no caso, Urano ele não gostou. Ele achou muito feio e ele também tinha ciúme da Gaia. Então ele achava assim que qualquer ser que não fosse ele ali, ele achava que iria tomar a Gaia dele de alguma forma. Porque se você parar pra pensar, era um relacionamento abusivo, digamos deles. Então a Gaia ela ficou brava, né? Porque O que eu posso fazer? Urano, ele pegou esses filhos dele, os Ciclopes e os Hecatônquiros, e colocou de volta dentro da Gaia. Ele não gostou nada. Então, ele simplesmente colocou eles lá dentro dela. Aí, assim, eles ficaram por um tempo lá. A Gaia, gente, ela já tava cansada e agonizada de ter os seus filhos presos dentro dela. Então, o que ela fez? Ela bolou um plano. Ela pensou... Por que eu tenho que capturar isso? Você quer saber? Nada pra fazer? Ou vou castrar Urano? Então, o que ela fez? Ela foi até o Monte Otris, ou Monte Otris, também depende da pronúncia que
você fala. Ela foi lá e ficou por 9 dias e 9 noites produzindo uma foice, que essa ela ia usar para castrar Urano. O que ela fez? Ela foi para cada um de seus filhos e filhas perguntando quem estaria disposto a castrar o pai. Nenhum deles quis. Nenhum eles achavam, tipo, cara, é um absurdo. Como assim? Você vai querer castrar o pai? Tá doida? E aí, com o tempo, ela ficou frustrada com isso dos filhos e ela foi até Cronos. Cronos foi o único que topou. Ele pensou, Nada pra fazer, eu vou castrar o pai, né? Tô nem aí. e ninguém, tipo, tava botando fé no Cronos. Cara, novinho, feio e caquítico, por que né? Duvido. E ele topou. Ele foi o único que topou. Assim, e tem duas versões sobre isso, tá? Uma delas fala que Cronos foi sozinho, né? Junto com a Gaia. Eles bolaram o plano de... Gaia falou assim... Enquanto a gente tiver no nosso ato de coito, você vai lá, no momento certo, e castra ele. Aí tem a outra versão que fala que Cronos, na verdade, ele teve a ajuda de alguns irmãos. Seria Céus ou Kels, que ele seria o pilar do norte. Crio, que seria o do sul. Hyperion, que seria do leste. E Japeto, que seria do oeste. Cada um deles teria que segurar Urano, cada um de um lado do mundo, né, de Gaia, no caso. E pra Cronos vir e castrar ele. Essa também é uma das versões. Enfim, eu vou falar da outra, que seria o Cronos sozinho. Então ele foi lá, né, como planejado, né? Tava lá na hora do Urano ir lá se deitar com a Gaia. E a Gaia já tava na expectativa e o Cronos também, né? Quando foi o momento certo, ele castrou Urano. E nisso, quando o Cronos castrou Urano, ele pegou as genitálias dele e jogou pra longe, ou no mar, né? E nisso nasceu a Afrodite, mas isso aí eu explico depois. Quando ele tava ali junto com a Gaia, sangrando, a Terra, vocês precisam entender que ela era muito fértil. E nisso, quando caiu o sangue dele, nasceu mais 3 gigantes, as Eríneas e as Melíades. No caso, seriam os filhos, né? Dá pra classificar como Gaia também, porque a Gaia é a Terra, né? E aí nasceu elas. Depois elas vão ter papéis bem importantes depois. E como eu falei também do mar, surgiu a Afrodite. E a Afrodite, quando ela nasceu, também tem algumas versões sobre isso. Além dessa do mar, ela também tem a versão que ela nasceu de Zeus e Dione. Mas isso a gente vai entrar em detalhes depois. As Eríneas, elas são responsáveis por perseguir e castigar as pessoas que mereciam, que cometiam crimes. Seriam elas Alecto, que seria sem remorsos, a Megera, que seria o rancor, e a Tisífone, que seria o castigo. Ele teria os gigantes, né? Eles seriam a força, né? Mas assim, eles são gigantes, mas eles não seriam maiores que os irmãos titãs, né? Eles seriam praticamente da mesma altura. E ele também teve as Melíades, né? Seriam ninfas, que mais tarde seriam as responsáveis por cuidar da árvore chamada Freixo, tá? Eu vou explicar sobre ela mais depois. Assim que Cronos castrou Urano, ao lado da Gaia, né? Quando foi a vez dela, Cronos também tirou os filhos, né? Os irmãos dele, que seriam os Hecatôncrios e os Ciclopes. Ele também tirou de dentro dela. E Cronos também condenou Urano para que vivesse num lugar mais profundo que o Tártaro. Tipo, gente, vocês têm que entender uma coisa, que naquela época, para os gregos, quando eles começaram a acreditar nisso, eles acreditavam numa terra plana, tá? Não sou eu que tô falando, é a história, tá? Eles acreditavam numa terra plana. Então assim, vocês teriam que pensar nela realmente como um plano, né? Seria Urano, né, que seria os céus, Gaia, aí Tártaro, e abaixo do Tártaro é aqui que Urano ficaria, depois que ele foi banido. Aí quando isso aconteceu, Urano, ele amaldiçoou Cronos. E ele falou que, assim como ele fez com ele, os filhos de Cronos fariam o mesmo com Cronos.
Cronos naquela hora ele não deu muita bola, né? Mas depois vocês vão ver o que aconteceu, né? Acontece, gente. Acontece. Gaia havia prometido para o filho ou filha que topasse castrar o pai, o que reinaria junto com ela. O único que topou foi Cronos e foi isso que aconteceu. Depois que Urano foi castrado, chamou a Rhea. Ele decidiu que ela seria sua esposa, e é isso e pronto. Assim começa uma nova fase, chamada Titanomarquia. Então eu vou deixar essa parte pro próximo vídeo, porque também é bem longo, e eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim, então eu vou acabar por aqui nessa parte. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, isso vai me ajudar muito, deixa like. E também é muito importante pra mim se vocês mandassem críticas construtivas. Eu vou amar ler todas elas. Eu espero que dê certo também. Se não der, a gente apaga e finge que nada aconteceu. É isso, e tchau!